Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Premier Cursos. É grande satisfação em recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Nós temos aqui um professor muito conhecido, o professor Lorivaldo Lopes, amigo meu de muito tempo, que ele vai apresentar um tema bacana aí para vocês, que na verdade, é uma parte do curso que ele tem conosco, né, no que tange a apresentação das demonstrações contábeis. Você que nos assiste através do YouTube, do nosso canal, esteja à vontade também em tirar suas dúvidas conosco aqui simultaneamente, tá? Professor Lorivaldo, seja bem-vindo ao Premier Cursos. Grande satisfação em nossa live de hoje. Uma apresentação sua. Boa noite, Joaquim. Boa noite a todos. Estou aqui para falar dessa questão que são as demonstrações contábeis. Nós estamos exatamente num momento bastante oportuno, né? Haja vista aí que vão ter que entregar esse ECD, e para nossa felicidade e tranquilidade, nós tivemos a prorrogação da entrega para dia 31 de julho, né? O prazo venceria agora dia 31 de maio. Eu acho que os nossos governantes se sensibilizaram com o atual momento que nós estamos vivendo, e daí saiu uma instrução prorrogando para dia 31 de julho. Eu vou procurar, nesse espaço de tempo curto, passar o maior número de informações possíveis. E vocês que estão me ouvindo, por favor, fiquem à vontade para mandar suas dúvidas. Ótimo, professor Lorivaldo. É um tema muito interessante essa questão de apresentação das demonstrações contábeis. Já pegando esse gancho teu que você acabou de falar da questão de declarações acessórias, CD que está em breve vindo aí para entregarmos, né? Onde você vai falar exatamente os pontos principais, especialmente no que tange a apresentação dessas demonstrações, que está contido no nosso Comitê de Pronunciamentos Contábeis no 26, né, professor? Então, pessoal, nós temos aqui na tela um curso que o professor Lorival tem conosco, que é Contabilidade Avançada, até um curso bem completo, são 48 horas. Nós temos ele na modalidade tanto online, com transmissão ao vivo, em gravação também, que ele estará fazendo conosco esses próximos dias. E temos também aí presencial, que pena que agora a gente não dá para fazer esses cursos presenciais, mas ele tem um curso bem completo, um curso muito bacana, tá? O grande diferencial aqui conosco é que esses cursos que nós estamos apresentando ele online para vocês, é, o aluno ele pode acessar os nossos vídeos quantas vezes desejar, tá? Quando a transmissão ao vivo, ele vai gravar, obviamente, conosco aqui no dia da gravação, tá? Os materiais podem ser baixáveis, onde você pode fazer tanto a gravação também quanto a impressão, tá? Tira dúvidas com o próprio canal que nós temos aqui de dúvidas por 30 dias em média, tá, pessoal? E no final do treinamento vocês têm o certificado de qualidade aí da Premier Curso. E aproveitem também que nós estamos com promoção de 50% de desconto em todos os nossos cursos de AD, tá? Essa promoção é válida até o final desse mês, pessoal. Aproveitem essa promoção, tá, gente? Professor Lorivaldo, então podemos começar a nossa live de hoje? Sim, eu vou dar início aqui, então, aos nossos trabalhos. Primeiramente, nós vamos falar de quais são as demonstrações contábeis que são obrigatórias desde janeiro de 2010, né? Porque em janeiro de 2010, nós sabemos que o Brasil passou a integrar os países que aderiram ao IFRS. Então, hoje no Brasil, nós sabemos que nós, obrigatoriamente, temos que ter o quê? Nós temos que ter a contabilidade nesse padrão chamado padrão internacional. E, em razão disso, né, não importa nem o seu tamanho, em regra, nós temos que elaborar o balanço patrimonial, a DRE, a DRA, a DMPL, DFC, notas explicativas. Eu costumo dizer que você que está elaborando agora a ECD tem que tomar muito cuidado, porque essas demonstrações são obrigatórias que você encaixe elas no SPED contábil, que é a ECD. Eu tenho aqui um livro, né? Esse livro é um livro de Contabilidade Geral e Tributária, ele foi editado pela editora Madamu, né? E, na verdade, esse livro ele contempla todas as demonstrações contábeis, inclusive a DVA. Como elaborar, eu tenho a parte teórica, depois eu tenho toda a parte prática, onde você pode aí usar, né, como uma ferramenta na tua labuta contábil do cotidiano, né? Veja bem, esse programa que nós temos aqui é um programa completo. Nós falamos das demonstrações contábeis, depois nós falamos de investimento no Brasil e no exterior,
onde nós falamos aí de equivalência patrimonial, mais-valia, menos-valia, goodwill, compra vantajosa, né? Ou seja, são 2 dias falando de investimento no Brasil exterior. A gente fala de Team Cap, né, que é o Team Capitalização, é um curso realmente para pessoas com grande experiência na área contábil. Né? Normalmente, as pessoas que participam desse curso são pessoas com grande experiência na área e os debates são américos. Né? O pau tora, porque é muita gente, né, discutindo, debatendo e trazendo para esse encontro aquelas dúvidas que ele tem nas empresas deles. Falamos também de ajuste de avaliação patrimonial. Né? Na verdade, é muito comum você se deparar com alguns profissionais dizendo: olha, não pode mais reavaliar ativos. Bobagem. Não só pode reavaliar ativos, como você deve reavaliar ativos. Isso é permitido. Inclusive, a Lei 12.973 de 2014 já regulamentou isso do ponto de vista fiscal. Falamos também de tributos correntes diferidos, né? O que é o tributo corrente, o que é o tributo diferido. Falamos da consolidação das demonstrações contábeis, lógico que é um assunto punk, né? E eu deixo ele por último exatamente porque eu preciso do conhecimento, por exemplo, de investimento, né? Que são partes relacionadas. E falamos também, né, da cisão, fusão e incorporação, quais são os objetivos e o que acontece nesses eventos. Hoje, nosso encontro é um encontro mais diminuto, né? Nós temos aí, na verdade, um bate-papo somente das demonstrações contábeis. Mas o curso que a Premier está vendendo no mercado é esse completo, com uma duração de 40 horas, onde eu te disse o pau tora, e eu gosto desses desafios, por quê? Porque eu sou da área, eu não sou professor, eu estou professor. Na verdade, eu sou contador e auditor, né? E ralo todos os dias. Saindo dessa nossa live, eu vou fazer o fechamento de um balanço, né, de um cliente nosso. Né? Lorivaldo, esse treinamento seu tem feito muito sucesso, viu? Ano passado, muita procura pelos contadores, especialmente nos finais de balanço. E eu tenho uma perspectiva que esse ano, com o impacto da pandemia, né, o coronavírus, nos balanços das companhias, eles terão que ter mais atenção de vários acertos, né, em termos de estimativas contábeis, de provisões, né, que estão contidos na norma do CPC 23, né, Lorivaldo? Então, eu vejo assim um curso muito importante para vocês fazerem esse treinamento, para que vocês tenham as demonstrações de uma forma mais acurada, mais demonstrada possível, de forma correta, né, Lorivaldo? Já pegando esse gancho nesse livro que você publicou aí, que o ano passado, que ele foi bem atualizado também, da editora Madamu, que é a nossa parceira, ele está na 11ª edição, né, Lorivaldo? Olha quantos anos já faz que você capricha em melhorias com esse livro teu, tá? Inclusive, para vocês que estão participando aqui conosco, pessoal, nós faremos esse sorteio de um e-book teu, viu, Lorivaldo? Bom, né? Sim, aos participantes que se inscreveram conosco. Quem não se inscreveu, vocês podem mandar, então, um e-mail para nós, tá? contato@premiercursos, dizendo que vocês estão assistindo a live, tá? Ou mesmo pelo próprio canal aí do YouTube conosco, tá, pessoal? Então, em breve, a gente vai fazer aí, programando com a Gabi, que é a parte responsável por isso. Se não essa semana, a semana que vem, a gente está fazendo o sorteio desse e-book, com muito carinho aí, fornecido pela Premier Curso, em parceria com a Madamu. Legal, Lorivaldo? Então vamos lá, então, os tópicos que você vai apresentar conosco. Pessoal que nos vamos lá. Aqui, né? E vocês que estão participando, fiquem à vontade para dúvidas, né? Perfeito. Bom, a primeira coisa que nós vamos falar é o seguinte: hoje nós temos um divisor de águas, né? O que é contabilidade e o que é o aspecto fiscal e tributário. Para nossa felicidade, há um divisor de águas muito interessante, que é ECD, que cuida exclusivamente da parte contábil, ou seja, é o foco na contabilidade societária, né? Onde nós temos que ter livro diário, livro razão, os balancetes, né? E esses balancetes, eles têm que ser, né, intercalados no livro diário, né, que é o SPED contábil, mês a mês. Lorivaldo, a minha empresa é lucro real trimestral, a minha empresa é lucro presumido, a minha empresa é lucro real anual. Como é que eu faço? Não importa a forma de tributação que a sua empresa venha a adotar. O balancete ele tem que estar no final de cada mês intercalado no livro diário e com saldo cumulativo. É somente em dezembro
que você faz um encerramento das contas. Ah, mas eu sou uma empresa de lucro presumido, a minha apuração é trimestral, eu encerro as contas em março, junho, setembro e dezembro. Isso não existe. Veja bem, no mundo inteiro, em toda parte do planeta Terra, a apuração do resultado contábil se dá num prazo de 12 meses, que não necessariamente tem que coincidir, né, com o ano calendário. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles fecham o balanço quando? Em junho. Vai de 1º de julho até o dia 30 de junho do ano seguinte. Mas veja que nós estamos falando de 12 meses. Mas é maldito empresas de lucro real anual, de lucro presumido, né, inclusive do Simples, e eu tenho me deparado com alguns colegas nossos que encerram, né, as contas de resultado, quando a apuração é trimestral, em março, junho, setembro, dezembro. Isso não existe. Né? Não existe apuração trimestral, só existe do ponto de vista fiscal. Né? O que nós temos é a apuração anual. Ah, mas eu apuro meu imposto de renda, minha contribuição, nesses trimestres. Perfeito. Né? Mas tem que arrumar um jeito para quê? Para que você possa, né, na verdade, apurar esse resultado sem encerrar as contas. Fica a dica. Né? Você não deve encerrar as contas. E o que você vai pôr na contabilidade? Todo o fenômeno que ocorre na tua empresa. Né? E como é que fica a parte tributária? Aí sim, nós vamos falar da ECF. A ECF, ela vem substituir a antiga DIPJ, o LACS e o LALU. Hoje nós temos o 3 em 1, né? A ECF é 3 em 1, que é a antiga DIPJ, e antigamente na DIPJ não tinha o LALU, hoje nós temos, né, ele contemplado na ECF, e aí, veja, nós temos que fazer essa estruturação fiscal. Eu costumo dizer, quando você está contador, a farda é o de contador. Tu lida com ECD e se preocupa com o quê? Com a contabilidade. A contabilidade da mais correta possível. Quando você sai da ECD e vai para o ECF, você trocou a farda. Daí você tem que usar o quê? O aspecto tributário. Aí você vira fiscal. Esquece contabilidade. Né? Graças a Deus, há hoje esse divisor de águas. Quando é que nós entregamos a ECD? Em regra, maio. Né? Excepcionalmente, em 2020, o prazo foi prorrogado para julho. Quando é que nós entregamos a ECF? Em julho. Até agora, a Receita não se manifestou, então tudo indica que esse ano nós vamos entregar juntamente ECD e ECF, se não for alterado o prazo da ECF. A ECF ela tem o cunho de mostrar para o fisco o aspecto tributário, mormente voltado para o IR e para a contribuição social. É isso daí. Né? E veja que na NBCT 20, né, vou mostrar aqui para vocês, NBCT 20, ela diz o seguinte, olha, que a escrituração tem que ser o quê? Digital. Né? E nessa escrituração digital, nessa ICD, é obrigatoriamente que você coloque essas demonstrações, né, como parte integrante da escrituração contábil digital. Então, veja bem, você vem fazendo a tua contabilidade, janeiro, fevereiro, não importa a forma de tributação. Se você é lucro real anual, se você é trimestral, se você é simples ou se você é lucro presumido. Você vai dar uma olhada na parte de baixo do slide. Obrigatoriamente tem que ter um balancete mensal, né? Vai trabalhando acumulado até o mês de dezembro. Quando chegar em dezembro, aí sim, você encerra as contas, fecha o balanço, DRE, DRA, DMPL, fluxo de caixa e notas explicativas. Eu recomendo aos nossos clientes que eles coloquem também uma ata de aprovação desse balanço como o quê? Como o último documento do SPED contábil. Divaldo, mas eu sou obrigado a fazer a ata? Olha, o Código Civil diz que a obrigatoriedade de uma limitada para fazer uma ata é somente quando a quantidade de sócios supera 10. Mas veja, eu tenho o caso de Eireli e que eu faço a ata, porque eu vou dizer qual foi o lucro, como é que ele vai ser destinado, partilhado, né? E isso depõe a nosso favor, porque somos os contadores. Portanto, veja bem, é interessantíssimo que você também pense nisso, em deixar como último documento, né, do SPED contábil
a ata de aprovação desse balanço, ainda que não seja obrigatório, como eu acabei de falar, a obrigatoriedade é para aquelas empresas que têm mais do que 10 sócios. Mas eu costumo, nos nossos clientes, orientar, né? Até porque a gente, antes dele disparar ou transmitir a ECD, nós revisamos. Olha, aqui falta ata, falta isso. Não, se você, por exemplo, não ter esse cuidado, você vai ter problemas com o CRC, porque ele vai querer ver no SPED contábil balanço, DRE, DRA, DMPL, DFC e notas explicativas. Enfatizando, o balancete tem que ser aposto na ECD no final de cada mês, independentemente da forma de tributação. Então, veja bem, nós sabemos que você, para montar um livro contábil, é condição que você atenda às formalidades da escrituração contábil eletrônica, né? E como nós estamos falando, né? Você tem que inserir as demonstrações nesse livro, tá certo? O balancete tem que ser levantado no mínimo mensalmente e você tem que colar, né? O balanço, DRE, né? A DLPA, na boa, eu não tenho feito mais. A DLPA é desnecessária, porque não é mais obrigatória. A própria lei das SAs determina que quando você elabora a DMPL, que desde 2010 passou a ser obrigatória, você está dispensado de elaborar a DLPA. Por que isso? Óbvio que é porque a DLPA ela está dentro da DMPL. É uma redundância de informação. Então, eu recomendo até que você não elabore a DLPA, né? Faça a DMPL. A não ser que o relatório está fininho, você quer mostrar o volume de trabalho, né? Aí sim, mas não vejo mais necessidade de elaboração da DLPA, tá certo? Isso vale para todas as empresas. Então, algumas empresas, elas têm já que o software elabora tudo isso, outras não. Então, tu tem que dar teus pulos, trabalhar com um registro J800 para elaborar isso num bloco de notas e anexar, né, no teu SPED. Portanto, muito cuidado. Agora que você está elaborando as tuas demonstrações contábeis, está fechando o teu SPED, muito cuidado, não dispare, não transmita a ECD sem essas demonstrações contábeis, sob o risco de você ter problema com a fiscalização, principalmente do CRC. Então, é isso daí, né? Encerramento das demonstrações contábeis. Então, nós temos, se você olhar para o nosso cenário, né, o que nós temos de fato? Nós temos duas demonstrações contábeis. Nós temos o balanço e nós temos a DRE, né? Na verdade, são essas as duas demonstrações contábeis que, de fato, nós temos. As demais demonstrações, DRE, DLPA, DRA, fluxo de caixa, nota explicativa, DMPL, DOA, que foi extinta, né? Eu, particularmente, era apaixonado pela DOA, né? Eu ensinava a DOA brincando e tal. Quando ela saiu de cena, eu fiquei meio down, né? Porque, mas a DOA era muito difícil de elaborar. Então, o contador tinha muita dificuldade de elaborar a DOA, o auditor, muita dificuldade de interpretar a DOA, e o diretor da empresa não entendia nada de DOA. Então, o que serve? Para que um troço bonito desse jeito, mas que não serve para nada, né? Então, a DOA não é mais obrigatória. Mas se você, por exemplo, gosta de DOA, monta a DOA também. Eu não tenho elaborado mais, porque ela toma um certo tempo. Mas, veja, ela deixou de ser obrigatória desde 2010, né? 2010, e temos a DVA, que é obrigatória somente para as SAs de capital aberto. Então, fica a dica. Eu fiz um quadro resumo aqui. Para que isso? Para que você possa se situar, né? Veja bem, quando você fala, por exemplo, em demonstrações contábeis, eu coloquei no slide à minha esquerda, eu tenho lá o balanço, DRE, DLPA, DRA, DFC, DMPL, nota explicativa, DVA e DOA. E do lado direito, eu coloquei quais são as exigências e para que tipo de norma. Por exemplo, a lei das SAs, o que ela exige? Balanço, DRE, DFC, DMPL, notas explicativas. Mas a lei das SAs não exige DVA nem DOA e também não exige DLPA.
A DRA ela exige sim, né? Tá o N, mas coloca não aí. A pequena e média empresa, que é a resolução 255 diz, você tem que elaborar o balanço, a DRE, DRA, fluxo de caixa, DMPL, notas explicativas. A CVM, que cuida das SAs de capital aberto, ela diz, é obrigado, balanço, DRE, DRA, fluxo de caixa, DMPL, notas explicativas e a DVA. Então, veja que aí as SAs de capital aberto, elas exigem também que seja elaborado a DVA. E as empresas do Simples Nacional, a exigência para balanço, DRE, pasmem, nota explicativa. Então, veja que você, que é um cara contador de Simples, para que você fecha as demonstrações contábeis dessa empresa, no mínimo, tem que ser intercalado no livro diário, na ECD, balanço, DRE e notas explicativas. Brincou, né? Mas é isso, né? É exatamente isso que você tem que fazer. Portanto, muito cuidado. Ainda que a Simples Nacional, elas não são obrigadas, por exemplo, ao fluxo de caixa, a DRA, a DMPL, né? Há uma recomendação nesse sentido. Na boa, porra, prepara tudo. Eu sou simples, prepara balanço, DRE, DRA, fluxo de caixa, nossa explicativa, DMPL, show. Né? Isso vai depor a teu favor no futuro. Então, esse é o quadrão que você tem aí, para que você possa, né, trabalhar a sua ECD de forma mais apropriada. Tá certo? Eu costumo dizer, fala. Só pegando um gancho aí com você, a gente está falando das questões de obrigatoriedade, da apresentação dessas demonstrações, mas você citou pontos importantes na questão de fazê-las, tais como, por exemplo, a DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, onde é uma demonstração muito rica para fins gerenciais, né, Lorivaldo? Que essa recomendação ela é unânime entre nós, professores, acadêmicos, apesar de muito pouco aplicável, né, nas empresas em si, não somente o projetado quanto o orçado. E especialmente nesse segundo semestre, onde a gente vai ter uma grande necessidade dos controles dos recursos financeiros das companhias. Então, a gente pode trabalhar nesse cenário também, aí, dentre elas, Sim, sem dúvida. Muito rica, viu, Lorivaldo? Sim, o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, nós também temos dois fluxos de caixa, né? Nós temos aquele fluxo de caixa que é o projetado, e nós temos aquele fluxo de caixa que é o pretérito, né? Eu estou falando não do projetado, que aí sim é muito importante. Sim. Né? Então, o pretérito, na verdade, você tem também que dividir método direto e método indireto. Isso. O IFRS recomenda a elaboração do método direto, porque qualquer pessoa entende o método direto. Sim. No entanto, ninguém faz o método direto por causa da dificuldade, entendeu? Então, é muito comum você se deparar com balanços publicados ou com demonstrações publicadas, onde a DFC ela vai ser implantada pelo método indireto. Então, é isso que é. E o método indireto ele é muito rico para a gestão dos recursos econômicos, que é muito inerente hoje para a aplicabilidade da execução dos orçamentos, né, Lorivaldo? Muito bem colocado. Sim, e a gente vê isso no curso. A gente não vai explicar, que eu não tenho nenhuma lousa aqui, mas no curso a gente vê isso. Né? Como é que elabora, inclusive fazemos uma assim, joga os dados, agora vamos montar com base nesses dados um fluxo de caixa. Tem gente que tem altos delírios, né? Porque o bicho flui, né? Às vezes eu também pago uns micos porque não fecha, mas ó, joga aqui, tanto aqui, tá aqui a DRE, tá aqui o balanço, bora montar o fluxo de caixa. É um casamento direto perfeito. E direto, né? É um casamento perfeito entre o fluxo de caixa de finanças e a demonstração dos fluxos de caixa com a contabilidade, viu? Que bom, né? Que as empresas estão é show de bola. Fazer isso, né? Bacana, viu? Aí nós temos aqui, né? As demonstrações contábeis, elas obrigatoriamente também têm que ser de forma comparativa. No Brasil, na verdade, o que nós temos? No Brasil, nós temos 2 períodos. Alguns países do mundo exigem que as demonstrações sejam externadas em 3 períodos. É óbvio que 3 períodos você consegue analisar melhor a tendência. Né? Se eu, por exemplo, pegar uma curva de um PL, no 1, 2, 3, eu vejo muito mais tendência de pegar uma curva 1, 2. Mas no Brasil, que segue a regra do IFRS, a exigência é para 2 períodos. E não precisa você ter também a preocupação de quem vem primeiro.
Por exemplo, eu estou fechando agora 2019. Então, eu coloco 2019 e 2018. Ou então, eu coloco 2018 e 2019. Há profissionais que gostam do primeiro o ano corrente, depois o anterior, mas há profissionais que gostam primeiro do ano anterior, depois o corrente. Ou seja, essa ordem não tem nada que normatiza o que vem primeiro. Então, aí fica muito a critério do profissional. Em ambas as formas, isso está correto, tá certo? E tem que ser de forma comparativa. Quando nós pegamos a comparabilidade, é isso que você está vendo aqui, né? Por exemplo, 31 de dezembro de X0, 31 de dezembro de X1. Né? É óbvio que você poderia colocar 31 de dezembro de X1, 31 de dezembro de X0. Não há, como eu te disse, nada na norma dizendo que tem que vir primeiro o corrente ou tem que vir primeiro o anterior. Isso não importa. Aí vai de cada profissional. Né? Fala, Joaquim. Lorivaldo, eu tenho percebido também que a Receita tem pego bastante aí, já vindo da ECD e da SF que você comentou no início, aquelas retificações de erros, né? Que está lá no CPC 23, que efetivamente ela tem criado aqueles detalhes, né, da própria ECD, que são aqueles lançamentos temporâneos, que está lá no LX200, se não me falha a memória agora, né? O EX200, algo assim, mas ela está carregando essas diferenças para a ECF também, né? Sim, porque na ECF vai o balanço, né? As empresas às vezes terminam os exercícios, né? E efetivamente elas, naqueles processos de auditoria que você tem a Devolt, né? Que é uma empresa muito boa aí no mercado, né? Que você também passa por esses papéis de trabalho naqueles eventos subsequentes, né, Lorivaldo? Você percebe que após os fechamentos identificou-se erros relevantes, efetivamente, né? Para que efetivamente as empresas fizessem as correções que geralmente eu acredito que eles fazem dentro do próprio PL, né? Aqueles ajustes de períodos passados. Sim, sim. Já que isso nós vamos ter muito disso em 2020, né? Eu estou prevendo. A pandemia, né? Exatamente. Que a norma é que, inclusive, eles pedem para abrir uma coluna em si, tudo, para fins comparativos também, né, Lorivaldo? Si, mas... não, isso aconteceu muito em 2011, na verdade, 2010, né? 2010 com 2009, porque nós tivemos uma mudança radical aí de procedimentos contábeis. E quando eu faço um balanço num formato novo, e isso mudou esse ano, e antigamente eu tinha umas outras regras, isso tem um impacto brutal, né, no resultado. Sim. Não só no resultado, no ativo, no passivo e, consequentemente, no PL. Né? Eu vinha tratando de um jeito. Agora, você quer ver uma coisa que vai mudar bastante, né, com relação, por exemplo, ao CPC 6R2, que não tem mais. Você hoje mesmo eu recebi um balanço para analisar, eu vi lá que tem lá 2.800.000 de despesa com aluguel. E já falei para o meu cliente, não é mais, não tem mais despesa com aluguel. Hoje você tem que ativar o bem. Né? Se você aluga um bem, esse bem tem que ser ativado pelo prazo que você pretende fazer uso desse bem. Isso vai dar uma distorção muito grande nas demonstrações contábeis e há uma preocupação muito grande nesse sentido. Então, essas mudanças de cenário contábil realmente traz aí grandes mudanças nos resultados, nos ativos, nos passivos e, consequentemente, no patrimônio líquido. Porque você imagina, Lorivaldo, esse impacto da pandemia do coronavírus foi muito rápido e foi algo que não estava previsto, obviamente, em nada, em previsões. Então, o que eu vejo efetivamente agora no segundo semestre, talvez algumas empresas elas vão cometer erros em si na aplicabilidade do teste de impairment, por exemplo, que é o CPC número 1, o 23, que trata das estimativas contábeis, e o 25, especialmente das provisões de passivos. Né? Então, eu vejo um impacto nas demonstrações. Pode ser que o pessoal feche os balanços desse ano, como você citou agora em 2020, sem essa percepção dessas análises criteriosas. Né? Se fechar, né? Se não quebrar, se não entrar falência, vai para bancarrota, né? Eu tenho aí uma péssima expectativa que em 2020 nós não vamos fechar balanço, vamos fechar as portas, né? Porque, dado esse cenário que nós estamos vivendo, lamentavelmente, a gente está vivendo uma situação muito caótica, né? E a minha expectativa não é muito boa. E eu estou vendo já clientes já fechando porta, clientes já pedindo para reduzir honorários, não dá, tal.
né? Eu vejo um cenário negro, mas nós não podemos desistir e nem podemos perder a fé, né? A Isso mortalidade sempre aconteceu, a cada 100 anos isso acontece no mundo. é, A gente nasceu, talvez, num momento ruim, né? Porque isso já aconteceu, né? Outras vezes, né? uhum, E nós temos que ser forte e sair dessa vivo. E nós, contadores, eu costumo dizer que nós somos os cardiologistas das empresas. Nós somos a peça fundamental para fazer com que essas empresas sobrevivam, né? é, Então, é isso daí, e os né? pontos de corte já nesses fechamentos desses meses que estão ocorrendo aí, já desde março, né, que você falou, o impacto em empresas, né, mesmo descontinuidade em si, nós profissionais Sim, precisamos avaliar esses ativos em termos de descontinuidade, né, Lorivaldo? Então eu vejo realmente a necessidade de nós profissionais já colocarmos isso em notas explicativas, detalhadas, narrativa, o impacto que sem vai dúvida, acontecer sem até o final do dúvida. ano, para que as auditorias, assim como você, a sua empresa, tudo, os representantes, já possam ter essa, eu diria, adequação em termos de critérios na aplicabilidade das normas em si, para que elas representem de forma mais fidedigna possível, né, Lorivaldo? Sim, sim, sem dúvida. Uhum. Bom, mas veja bem, quando você parte, por exemplo, para o balanço, a primeira preocupação que nós devemos ter, por exemplo, ele é dividido hoje em ativo circulante e ativo não circulante. O ativo circulante, você tem lá, né, as disponibilidades, os créditos, os estoques, as despesas antecipadas. É condição sine qua non que você tenha a seguinte clareza. Quando nós fizemos faculdade, nós aprendemos que se passar de 12 meses é longo prazo, e se for até 12 meses é curto prazo. Isso não é verdade, né? Isso é parcialmente verdade, porque nós temos na regra do SGAP, do IFRS e na regra brasileira. Você vai, por exemplo, classificar como curto prazo aquilo que realiza até o final do exercício seguinte. Como assim? Imagina que você está tendo uma venda dia 1º de janeiro de 2019. 1º de janeiro de 2019. Você vai receber isso dia 31 de dezembro de 2020. Olha, você tem 1º de janeiro de 2019 e vai receber isso dia 31 de dezembro de 2020. Observa que todo esse registro tem que ser no curto prazo, porque a lei fala, é curto prazo aquilo que se realiza até o final do exercício seguinte ao que se trabalha. Muita gente não faz isso, tem essa confusão mental. Não deve ter, porque a regra internacional, a regra norte-americana e a regra brasileira, ela diz, não importa em que mês do ano corrente que eu estou trabalhando, tudo que realizar até o final do exercício seguinte é circulante. Tudo que ultrapassar ao exercício seguinte é longo prazo, é não circulante. Portanto, eu posso ter 2 anos e a classificação é no circulante. Agora, se você vendeu dia 31 de dezembro de 2019, olha, 31 de dezembro de 2019 você vendeu para receber dia 1º de janeiro de 2021, veja, eu tenho apenas um ano, só o ano de 2020. E isso é longo prazo, por quê? Porque excede ao exercício seguinte. Muito cuidado com isso, né? A gente aprende na faculdade esse conceito de 12 meses, isso é verdade somente se você contar do fechamento do balanço, né? Mas aquelas operações que eu tenho antes do fechamento, tem que tomar esse cuidado, beleza? Então, o que é o curto prazo? Até o final do ano seguinte, o longo prazo após o ano seguinte. Um outro erro que eu detecto muito em auditorias, eu faço auditoria de diversas empresas, principalmente escritório de contabilidade que eu audito, e eu me deparo com a seguinte situação. Muitas vezes, você tem lá, né, a conta caixa. A conta caixa apareceu no saldo credor, 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 em 30 anos, no último dia do mês, ela fica devedor. Não pode. Eu tenho assim, estamos defendendo um cliente nosso, que o cliente foi autuado porque o fisco entendeu que era omissão de receita, mas não era omissão de receita, aquilo era só questão de time. Ou seja, o cara, ele vinha pagando com caixa, pagando, no dia 31 ele fazia o suprimento, mas o fisco entendeu que não, que aquilo era uma omissão de receita. Então, muito cuidado. Eu, quando eu vou fechar um balanço, o primeiro cuidado que eu tenho, eu olho razão caixa o ano inteiro, do dia 1º até o dia 365. Eu analiso se há algum caixa credor nesse período. E se tiver, eu aponto e vou falar com o meu cliente, olha, cuidado, não existe caixa credor. Não é possível você tirar dinheiro de onde não tem, né?
Ah, mas e o banco? O banco é possível ser credor, né? Aliás, o meu está credor, né? O banco é possível. Então, se você, por exemplo, tem lá 1.000 no banco e emitiu um cheque de 1.100 e o banco confia na tua empresa, ele paga aquele cheque. Seu caixa ficou, seu banco ficou credor. Perfeito. Possivelmente normal isso, né? Então, veja, o que fazem muitos dos nossos amigos contadores? Eles pegam esse saldo credor do banco e joga para o passivo. Isso está errado. Se o banco estourou o saldo e o saldo é credor, ele tem que ficar no ativo com uma conta retificadora, não jogar para o passivo. Eu tenho amigos, colegas, meu amigo, eu jogo ele para o passivo, no dia primeiro eu devolvo para o ativo. Meu Deus, para que essa ginástica? Né? Você quer ver uma coisa? Quando você for montar a sua ECF, você vai perceber o seguinte: tenta colocar na ECF o saldo credor de caixa. Você não vai conseguir. Tenta colocar na ECF o saldo credor de banco. Você vai conseguir. Por quê? Porque é lá que é o lugar dele. Se o banco estourou, você tem que deixar o banco no ativo como conta estourada e não jogar para o passivo para depois voltar. Isso é feio, entendeu? Outro dia eu estava conversando com uma contadora disse: Lorivaldo, mas o balanço fica feio. Nós não temos que fazer balanço bonito, nós temos que fazer balanço correto. Você quer falar, Joaquim? Ô, Lorivaldo, realmente isso que você comentou é verdade. O CPC 23, ele fala de compensação de saldos, onde as contas de ativo têm naturezas devedoras e as passivas, PR e credoras. No caso do caixa negativo, a própria norma, Não existe. a própria norma cita isso, né? Esse saldo credor que pode ficar por algum motivo, efetivamente, provisório em si, né? Para que Não. Se você pegar o item 8 do CPC3, que trata de fluxo de caixa, sim, eu já fazia assim mesmo antes do CPC. Sim. Se você pegar o item 8 do CPC3, que cuida especificamente do lugar, ele diz: saldo credor de banco, ele é componente, né, do caixa ou caixa equivalente de caixa. Isso, exatamente. 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 Isso está no CPC. Isso. Ele deixa exatamente 3, esse ponto. item 8. Apesar que ele entra em conflito com a própria estrutura de apresentação dos saldos, né? Mas é uma realidade que você falou, né? A essência. Não é, porque uma coisa, se você joga, por exemplo, um caixa credor, um banco credor num passivo, a impressão que você tem é que você tomou um empréstimo. Ah, mas aquilo é empréstimo. Aquilo não é um empréstimo. Aquilo tem natureza de dívidas? Tem. Mas aquilo é diferente de eu ir no banco fazer um contrato e tomar um dinheiro emprestado. E se eu fizer essa migração do passivo, eu não consigo fazer a leitura de que a empresa está com saldo estourado de banco. Ela está com saldo estourado. Para eu enxergar isso, eu tenho que deixar ele no ativo, não no passivo. No passivo eu não consigo ver. Uma outra coisa que me chama a atenção, Lorivaldo, em termos de, você até mesmo falou, nós contadores olharmos as demonstrações, as melhores estimativas, não olhando dezembro, mas todos os meses, né? Imaginar como se nós estamos fazendo fechamento mensal de balanço, né? Mas, em outras palavras, o que está me preocupando muito, Lorivaldo, é a composição da dívida das empresas com essas... Da dívida? Então, muitas empresas elas não têm o direito de diferir, ou seja, postergar essas dívidas, porque ela tem que pagar as dívidas devem ser pagas, senão os bancos vão executá-las. Então, nós precisamos olhar muito essa transferência de alguma dívida que a empresa possa ter no longo, já para o curto prazo, para que nós não distorçamos as estruturas de apresentação das demonstrações. Eu acho que você está vendo com bastante cuidado isso na auditoria também, né, Lorivaldo? Não, mas isso eu falei, né? Esse conceito de curto e longo prazo, ele se aplica muito a esse teu comentário, né? Chega no final do ano, quando vence essa dívida? Então, ela estava lá no curto prazo, no longo prazo, ela agora vence até o final do ano seguinte, eu jogo para o curto prazo. Tem que ter essa clareza, senão você distorce, inclusive, os indicadores. Os indicadores, né, de liquidez, né, tal, de vida. Isso, exatamente. Isso vai afetar muito agora. Cuidado dos colegas contadores com a composição de dívidas, tanto para o curto prazo, de longo curto prazo em si, né? Legal, Lorivaldo. Vamos adiante, então. Bom, aí nós temos aí o ativo não circulante, né, o longo prazo, né, os investimentos, né, mas dentro do investimento nós temos um grupo de contas chamado PPI, que é propriedade para investimento, né? Então, o investimento é dividido em dois grupos, né? O PPI, propriedade para investimento, que é aquele imóvel que eu compro não para o meu uso, mas para oferir renda, né? Ou para valorização. E eu tenho
a participação em outras empresas, que é o investimento. Esse tópico, nós levamos 16 horas só falando dele. Né? Temos o imobilizado, que hoje divide em 3 grupos. Antes nós tínhamos o imobilizado, que era 2 grupos, agora são 3, né? Imobilizado em uso, imobilizado em arrendamento e bens de arrendamento, que é aquele bem que eu alugo para o meu uso. Isso não é mais... isso tem que ser depreciado, isso aí tem que ser ativado. E o intangível, que é um grupo de contas bastante complicado para se discutir. Mas, na verdade, é isso que nós temos de balanço. Se nós olharmos o passivo, nós temos o quê? Nós temos lá os fornecedores de curto prazo, os títulos a pagar de curto prazo, os impostos, empréstimos de curto prazo, etc. Depois nós temos o quê? O passivo não circulante, tudo aquilo que realiza até ou após, né, o exercício seguinte, segue a mesma regra do ativo, o conceito, né? Mas no ativo aqui você tem um agravante. Por quê? Se você tiver crédito com pessoa ligada, ou seja, é muito comum a empresa emprestar dinheiro para o sócio. Veja, se não for a atividade dela emprestar dinheiro, ela obrigatoriamente, e aí não importa o prazo, se for um crédito com pessoa ligada, oriundo de uma atividade que não faz parte do estatuto, a lei das SAs diz, não importa o prazo. Você é uma indústria metalúrgica, você emprestou dinheiro para o sócio para receber no mês seguinte, isso necessariamente tem que ser classificado no longo prazo. Se você põe isso no curto prazo, você melhora a liquidez e aí você está equivocado aos olhos da lei das SAs. Portanto, se você tiver uma atividade ou uma operação com pessoas ligadas à empresa que não faz parte do teu negócio, não importa o prazo, no ativo tem que ser longo prazo, independentemente do prazo. Estou, inclusive, citando aqui, né, exceto pessoas ligadas, né, que é sempre longo prazo. No passivo, segue a regra geral. Se é curto prazo, é curto prazo. Se é longo prazo, é longo prazo. Então, nós temos também aí o patrimônio líquido, né, capital, reserva de capital, reserva de lucro, ajuste de avaliação patrimonial, lucro prejuízo acumulado. A lei das SAs, ela não permite o quê? Que você tenha lucros acumulados. Chegou no final do ano, você é obrigado a fazer o quê? A destinar. Mas vezes que essa exigência é somente para a lei das SAs. As limitadas, né, elas podem manter lucro acumulado. Quando saiu o Código Civil Brasileiro, eu dei diversas palestras no Brasil inteiro sobre o Código Civil e também falei muito da Lei 6.404, né, falei muito da Lei 12.973 de 2014, né? E uma das coisas que eu costumo ver em balanços é que as empresas elas criam uma reserva de lucro e ela é uma empresa limitada. Aí tem lá uma reserva de lucro, por exemplo, de 500 milhões e um capital de 100 mil. Né? Não pode. Pô. Se você não quer deixar como lucro acumulado, quer deixar como reserva de lucro, você tem que atender à lei das SAs. A lei das SAs diz que as reservas de lucro não podem ultrapassar o capital social. Portanto, para evitar esse inconveniente, o que eu recomendo a vocês? Que vocês deixem como lucro acumulado e boa. Né? Só não pode se for SA, mas aí sendo limitada, você pode manter o lucro acumulado. Isso está na resolução CFC 1057 de 2009. Está no artigo 1º, inclusive. Lorivaldo, eu vi isso também na orientação do Comitê de Pronunciamentos Contábil número 2, né, que ele fala que a partir do exercício 2018, a obrigatoriedade de não ter essa conta de lucros acumulados especiais, exclusivo para as SAs, né, efetivamente, que elas transferem para... Sim, para as SAs, exatamente. Isso. E o valor transferido não pode exceder o valor do capital, né? Como você falou, que tem que realmente... Sim, mas é isso. Mas o que as pessoas fazem? Mesmo, eu estou com um caso aqui de uma empresa que ela tem 500 milhões de capital. Né? Estou vendo agora. Ela está com 850 milhões de lucro acumulado. Ela não deixou com lucro acumulado, deixou com reserva de lucro. Eu apontei, que eu já mandei o relatório para o cliente, nós fizemos uma reunião também via web, por causa da pandemia. Eu falei para o contador, não, é uma grana limitada, deixa como lucro acumulado. Ou então, não deixa, distribui, capitaliza, faz alguma coisa. Ou seja, as limitadas podem manter o lucro acumulado, entendeu? As SAs não, mas aí tem que tomar os cuidados da lei das SAs. Certo? Lorivaldo, outra coisa que está me preocupando é porque, por exemplo, o fechamento do ano passado, muitas empresas fecharam com lucros acumulados lá no PL. Só que esse ano, rapaz, os prejuízos vão ser monstros, né, em si.
Eu até recomendava o pessoal, não sei se você compartilha comigo, né, para que aquele Vamos lucro ver? do passado, ele já deixasse no passivo a ser destinado, para Ah, não evitar tenho essa dúvida, inversão de não tenho saldos em dúvida. si, colocar em ato, obviamente, né, assembleia, mas efetivamente não, a não ser que a empresa tivesse um problema daqueles indicadores para participação em licitações públicas, né, indicadores Sem dúvida, de sem garantia dúvida. de Aí também, capital de piscina, esse mas ano, Jorge, que nós vamos ademais, fazer muito isso. porque senão eles não vão conseguir, vão estar amarrados para distribuir os lucros acumulados, porque os prejuízos, Esse ano vai né, ser o ano que eu acho que vai ter muito, muito registro de dividendos a pagar lá no passivo. Vai ter muito. Por quê? Porque as empresas em 2020, eu não estou dizendo que são todas, obviamente, mas boa parte delas vai fechar o lucro com prejuízo. O que ela vai fazer? Se ela fechar com prejuízo e jogar no acumulado, aquele lucro que está lá morre. Entendeu? Não. E como o lucro, o dividendo, ele é free, também não sei se o ano que vem vai ser free, né? Porque pelo andar da carruagem, ele pode ser tributado a partir de 2021, né? sim. Mas o que nós vamos ver? Eu vou até, né, levando em consideração os indicadores, pedir para que os clientes, meu amigo, vamos discutir antes de fechar o balanço. Ó, você tem um acumulado de 1 milhão, você tem um prejuízo aqui de 1,5 milhão. Então, vamos pegar esse 1 milhão e jogar no passivo, porque senão, a hora que eu acumular ele morre. Esse não pode pagar. Aí faz uma atinha bonitinha, dizendo que aquele dividendo vai ser distribuído em 36 vezes, entendeu? Ou até 36 vezes. E aí você alivia a dor, porque o dividendo é free, né? E o prolabore é quase a metade é encargo tributário, né? Isso que é a Lorivaldo, dureza. e você é um grande especialista na área tributária também, né? Já fazendo uma propaganda, Sempre gritei, né? juros sobre Sempre gritei capital na área próprio tributária. também já é uma alternativa, né? Para vocês fazerem um estudo aí. Eu tenho feito muito isso nos nossos clientes. É, Eu tenho levado muita economia tributária para eles, né? ótimo, O ótimo. JCP. É uma Isso. excelente ferramenta. Uhum. E, inclusive, vamos fazer uma live disso aqui, né? Se Vamos, salvo vamos. Os engano. próximos dias a gente vai estar Certo? com a live do professor Lorivaldo, aí vocês estão convidados para assistir, que é um treinamento que ele tem conosco, muito interessante, que essa economia tributária vai se transformar em valorização profissional também, vocês mostrando aí para o empresário. Não tenho dúvida. Não tenho Bacana, dúvida. Lorival, bacana. Bom, e aí nós temos a DRE, né? A DRE, nós temos, na verdade, essa estrutura, né? Eu normalmente trabalho assim com ativo 1, passivo 2, DRE 3, né? Eu sempre faço assim. No entanto, tem gente que tem 1, 2, 3, 4. Eu acho desnecessário. Até porque, se você olhar para o plano de contas referencial, né? Se você olhar para o plano de contas referencial, você vai ver que é 1, 2, 3. Você vai ver que é 1, 2, 3. Né? O que nós temos é 1, 2, 3, ativo, passivo, resultado. Esse meu livro, que eu tenho aqui mostrando para vocês, eu tenho um modelo de plano de contas, né? No final dele, já dentro das regras internacionais e com a estrutura 1, 2, 3. 1, 2, 3, você pode montar um plano de contas para empresas em qualquer segmento. Mas não quer dizer que se você montar 1, 2, 3, 4, 5, você está errado, não. É que aqui você já vê, na verdade, o balanço, se você pegar ativo e passivo, não vai fechar. Se você olhar o grupo 3, é a diferença para fechar o balanço. Né? E é mais fácil você lidar com essa estrutura 1, 2, 3. Eu tenho alterado muito, né, plano de contas de clientes nossos, né, depois de um certo tempo, quando eles pegam confiança na gente. Mas essa estrutura, você tem, né, vendas, depois você tem as deduções de vendas, abatimento, vendas canceladas, os tributos sobre as vendas, né, os descontos incondicionais, chega na receita líquida, aí você chega, tira o custo, chega no lucro bruto. Né? E aí você tem as despesas, veja bem que essa demonstração que você está vendo aí, do resultado, ela não é criação minha, isso eu copiei da regra internacional, né? É cópia autêntica da regra internacional. Eu criei um grupo aqui de despesa tributária, dá uma olhada. Por quê? Por que eu criei? Porque, na verdade, no Brasil é maluco, né, o tributo. Você tem imposto que incide sobre isso, sobre aquilo, e aquele tributo, né, que se incide sobre as vendas tem que estar aqui em cima. Aquele tributo que não incide sobre as vendas tem que estar aqui embaixo, por exemplo, IPTU, IPVA, né? E é assim que você deve lidar com isso, né? Você não pode misturar as coisas. Por exemplo, eu estou mostrando aqui no plano de contas, primeiro grupo de contas que tem que vir, despesas com vendas, despesas comerciais, depois administrativas, né? Aí eu tenho aqui, por exemplo,
as despesas tributárias, né? Eu tenho aqui despesas com IOF, despesas com IPTU, IPPA, despesas com PIS e COFINS, né? Veja, eu já vi muitos colegas nossos que jogam o IOF como uma despesa financeira. Olha, IOF não é despesa financeira, IOF é um imposto, se ela é imposto, é uma despesa tributária, como você está vendo aqui, ele tem que estar nesse grupo. Lorivaldo, mas não muda nada. Muda. Eu tenho, por exemplo, um cliente em Manaus, e lá em Manaus nós temos o chamado lucro da exploração, está entendendo? E o lucro da exploração, como é que eu chego nele? Eu vou partir do lucro líquido do exercício antes do imposto de renda e fazer alguns ajustes. Para quê? Para eu chegar no lucro da exploração. E dentre esse ajuste que eu faço, eu tenho que expurgar o excesso da receita financeira das despesas financeiras. Se eu pego um IOF e ponho como despesa financeira, eu vou mudar o lucro da exploração. Está entendendo? Então, muito cuidado. O que está na tua tela aí, isso, de novo, não é criação minha. Né? Eu me sinto muito seguro porque eu copio, tudo eu copio. Isso é copiado, você entendeu? Lorivaldo, esses pontos... De um jeito, né? Entendi. Legal. Beleza? Então, nós temos, na verdade, que tomar esse cuidado que você está vendo aqui, classificar as contas de forma correta. Para você ter uma ideia, né? Eu tenho aqui, né? 10 milhões de vendas, depois eu tenho COFINS sobre faturamento. Observa que esse COFINS está sobre faturamento, ele está lá em cima na DRE, deduções e vendas. Depois eu tenho o quê? Eu tenho aqui receita com aplicação financeira, né? Eu tenho aqui juros, desconto obtido e receita de aluguel, né? Então, veja que isso também é base de cálculo de PIS e COFINS. Eu tenho 100 mil, 50, 30 e 20. Então, aluguel ainda. Aí eu calculei 4,65, porque no lucro é 4,65, e calculei também o PIS que eu fiz sobre aluguel. Observa que a base de cálculo é 190 mil, que me dá um PIS de 3.300 e uma COFINS de 15.200. Nota que esse PIS e COFINS, ele não incidiu sobre as vendas. Logo, ele não pode ser o quê? Ele não pode ser uma dedução de vendas. Ele vai entrar aqui como despesa tributária. Isso é muito importante e as pessoas entendam. Ou seja, aquele tributo que incide sobre a venda vai lá em cima da DRE como dedução de venda, aquele tributo que incide sobre outras receitas vem aqui embaixo. Aqui tem 3.950, o Joaquim esqueceu de colocar aqui 19.200, entendeu? Aqui faltou 19.200, que é esse cara aqui, tá vendo? Faltou aí, né? 3.950, 19.200, tá, para você separar o que é o tributo que incide sobre a venda daquele tributo que incide sobre as demais receitas. É isso daí, né? E aí, veja, a DRE, ela tem esse jeitão, né? Você tem as vendas, deduções, a receita líquida, né? Você tem o custo, o lucro bruto. Nota que, obrigatoriamente, a minha despesa com vendas dentro de uma regra internacional, ela tem que ser o quê? Primeiro grupo de contas que vem. Porque a lei diz, primeiro que vem as despesas comerciais, que é despesas com vendas, né? Ou gerais, ou administrativa, entendeu? Então, na verdade, o que nós temos aqui é esse cenário, né? Então, a DRE tem que ser montada dentro desse cenário. Depois você tem lá uma outra coisa também que a gente vê, muitos colegas, eu tenho uma dificuldade muito grande de montar o fluxo de caixa, porque aqui eles colocam ganho ou perda de capital. Não está certo isso. Quando você vende um ativo não circulante, você tem que ter a venda na DRE e tem que ter o custo daquele bem que foi vendido. Se você só colocar ganho ou perda de capital, não muda a última linha da DRE, mas vai mudar a forma que eu tenho para enxergar isso. Mas é que eu tive um ganho de 10 mil. Custava 100, vendi por 110, o meu ganho é 10 mil. Eu venho aqui, ganho ou perda de capital 10 mil. Eu não sei por quanto que eu vendi, eu não sei por quanto que ele custou, eu vou ter dificuldade de montar o fluxo de caixa, inclusive. Tá certo? Então, você tem que destacar na DRE a venda e o custo. Entendeu? Isso é muito importante, né? A gente tomar esse cuidado, tá certo? Então, aqui o correto é a venda do ativo não circulante ou o custo do ativo não circulante vendido, e não apenas o ganho ou perda de capital, tá certo? A DRA, ela é interessantíssima, né? Eu acho que quando a Receita Federal ela vê a importância da DRA, ela vai fazer o quê? Fazer com que nós, contadores, incluamos na declaração pessoa física
a potência que o sócio teve com o enriquecimento. Porque a DRA era tão nobre, ela te mostra o quanto você enriqueceu no exercício e o quanto você enriqueceu, mas que não se refere a esse exercício, a exercícios anteriores. Olha que show de bola, né? E saiu um projeto 3.741, salvo engano, projeto de mudança da lei das SAs. Eu dei palestra disso no CRZ um monte, né? Dizendo que você tinha que criar dentro da DRE uma linha para incluir aquilo que não era do exercício, e sim de exercícios anteriores. Vai vendo. A regra internacional não comunga com isso. Se não é do exercício, não pode passar para o exercício. Isso vai direto dentro do PL, na conta lucro ou prejuízo acumulado. Onde que isso aparece? Na DRA. Ela tem assim, ela vai começar a DRA da última linha da DRE, que é lucro do exercício ou prejuízo. Depois você vai fazer o quê? Colocar os efeitos de itens, fenômenos contábeis que te enriquecem ou que te empobrecem, mas que não necessariamente passa para a DRE. Por exemplo, né, nós temos aqui efeito de correção de erros de polícias contábeis de anos anteriores. Ganho ou perda na conversão das demonstrações contábeis. Eu não sei se vocês já fizeram conversão, mas eu já fiz diversas. Quando você converte um balanço de uma moeda estrangeira para o real ou o inverso, você tem um ganho nessa tradução. Esse ganho ou perda não transita para a DRE. Ele é lançado diretamente no PL. Vai vendo? Ganho ou perda atuarial, benefício a empregados, não é conta de DRE. Alguns instrumentos de rede não transita pela DRE. Parcelas de outros resultados abrangentes e coligada ou controlada. Isso quer dizer que, na verdade, nós que estamos aí na frente da contabilidade, quando uma coligada, uma controlada, ela fecha o balanço, nós temos que fechar. E nós temos também que mostrar na investidora os impactos que o PL da investida trouxe para o nosso investimento. Qual é a regra? Se esse aumento do PL da investida transitou pela DRE, na nossa tem que transitar para a DRE. Se ele não transitou para a DRE, não pode transitar para a nossa DRE. Vai vendo. Então, isso vai direto para a DRA. Quer dizer que eu estou enriquecendo? Quer dizer que eu estou empobrecendo? Mas não com aquilo que é do exercício, e sim de exercícios anteriores. Veja bem, eu tinha 1 milhão na minha DRE, tive 150, 250, que não é do DRE, ou seja, o meu lucro foi 1 milhão. Agora, a minha riqueza abrangente é de 1.400. Olha que show. Se alguém te perguntar, você ficou rico? Sim. Como é que você ficou rico? 1.400.000. Olha, 1 milhão foi desse exercício. 400 foi dos anos anteriores. Olha que show de bola que é isso. Né? E a DRA, ela exige que você exploda esse valor aqui, né? Quanto que o minoritário ganhou no exercício, quanto que o minoritário ganhou no exercício. E ele também explode quanto que você ganhou de forma abrangente, tá certo? Ou seja, do exercício e não exercício, para o minoritário e para os majoritários. Observa que se você, por exemplo, dá uma olhada, se você, por exemplo, é um sócio de uma empresa, você recebe prolabore ou você recebe dividendos, nós, contadores, nós só informamos para a Receita aquilo que você recebeu. Se o fisco perceber essa DRA, ele vai dizer o seguinte: eu gostaria que você informasse não o que você recebeu, mas qual é a tua riqueza potencial, para ele poder te meter bala, entendeu? Porque isso aqui é uma puta de uma informação, né? O cara fala, nossa, eu estou milionário, olha. Esse cara tem poder de bala. Isso eu acredito que é uma questão de tempo, logo, logo eles vão pedir para nós informarmos na DRA, na declaração pessoa física e jurídica, aquilo que está na DRA. O fisco vai conseguir enxergar o quê? Qual é a tua força? Qual é a tua potência? É isso daí. Com isso, pessoal, a nossa live acabou. Eu espero te ver outras vezes, né? E o Joaquim também. Muito obrigado aí. Grande professor Lorivaldo. Nós que agradecemos pela sua Até a participação próxima. aqui, né, na nossa live de hoje. Pessoal, nós convidamos você para assistir o curso do professor Lorivaldo com